Crianças. Semana que passou, Dia das Crianças, né? E o tema da nossa pregação essa noite é Jesus e as crianças. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Essa imagem atrás retrata um pouco o cenário de como foi, um pouco. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém? Jesus falou sobre criança, ou as crianças, com um propósito bem diferente do que o mercado financeiro tratou as crianças nesta última semana, né? Como pensa a respeito de criança. Quando muitas pessoas olham para esse texto, elas logo imaginam o seguinte assim: nós precisamos ser como uma criança mesmo, pastor. Sabe por quê? Porque crianças são sinceras, crianças são ingênuas, né? É até verdade isso, viu, meus irmãos? Mas não é disso que o texto está falando. Na verdade, é muito mais do que isso. Essas palavras aqui, elas foram muito mais profundas. O ensinamento tinha muito mais do que Jesus queria ensinar. E o que as crianças, então, têm de especial que Jesus as recebe dessa forma? Quais são as características de uma criança ou as qualidades de uma criança que nós, adultos, devemos ter na vida cristã? Né? E a primeira característica é que crianças, elas são dependentes. Quando Jesus usou, aqui Jesus ele diz que elas foram levadas até Jesus. Provavelmente as mães estavam levando as crianças no colo, né, de mão dadas. Possivelmente as crianças eram, né, tão pequenas como Geiso, como crianças maiores. Eram crianças assim das mais diversas idades para que Jesus tocasse. A questão aqui é que elas não marcaram uma reunião e foram lá até sozinhas. Elas não chegaram e falaram assim: puxa, que interessante, vamos nos reunir aqui, vamos lá com um tal homem aí que é Jesus, que ele está curando. Obrigado. Eles não fizeram isso. Assim como a Esther hoje não falou assim: pai, é o seguinte, pai, o senhor que tem que pregar hoje à noite, viu? Então vamos para a igreja, né? Ela não faz isso. Por quê? Porque ela é dependente. Foram os maiores que assim fizeram. Tem um slide, uma ilustração que ele vai colocar. Dependência. Na vida cristã, quando nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não somos mais dono do nosso nariz. Eu faço o que eu quero. Nós já não participamos ou não pertencemos mais à síndrome de Adão, que quis viver independente de Deus,
e foi lá e tomou do fruto que não era, porque até então ele era dependente de Deus, mas a partir do momento que ele foi lá, o que ele estava dizendo para Deus? Eu quero viver agora e tomar as minhas atitudes do meu jeito. Não, na vida cristã nós somos dependentes, primeiramente de Deus. Nós somos dependentes um dos outros, nós precisamos um dos outros para conselhos, para acompanhamento, nós precisamos de amigos, que a Bíblia diz que são amigos mais chegados que irmãos, nós precisamos de irmãos. Não é aquela dependência doentia de eu não vivo ou qualquer coisa, eu não faço sem outro, não é disso. Porém também viver isolado, tomando as nossas decisões e tentando resolver tudo sozinho. Não é mais assim. Na vida cristã agora, uma das qualidades da criança, que a criança ela é dependente. E na vida cristã, nós somos dependentes de Deus e dos irmãos e das irmãs. Nós precisamos um dos outros. Esta é uma realidade. Olha o que diz o versículo que vai ser colocado. Diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Olha que interessante, na mesma passagem ele diz assim: considere uns aos outros, percebam uns aos outros, olhe fixamente para o seu irmão, caminhe com ele e não deixe de congregar. Não ache que você vai buscar a Deus sozinho e que você vai manter a sua comunhão sozinha, porque é eu e Deus. Não. Nós somos dependentes. Jesus estava trazendo essa característica da criança. E olha outra característica, bem assim, principalmente para a época. Crianças eram menosprezadas. Desprezadas. Somente como ou tipo uma criança pode receber o reino ou dar boas-vindas para o reino. Para receber o reino de Deus, tem que ser de modo gracioso de Deus. Deus não pode, tem que ser quem não tem valor nenhum. É essa que é a realidade. Não tem mérito. Não tem um intelecto para dizer, puxa, eu sou bom, eu busco a Deus. Não. Assim como uma criança que naquela cultura era insignificante. Uma criança naquela cultura, ela não podia reivindicar nenhuma coisa. Não tinha dia das crianças. Não tinha dia Discovery Kids. Não tinha. Não tinha nada disso. E os discípulos se achavam superiores àquelas crianças. E por isso eles nos repreendiam. Porque nós somos adultos. E quando usa a palavra repreensão aqui, parece que eles até estavam julgando aquelas crianças. Vocês conseguem imaginar a cena dos discípulos dizendo assim: quem vocês pensam? Sua meninada. Olha o tamanho de vocês. Jesus tem mais coisa para fazer. O que Jesus tinha para fazer é receber aqueles que não tinham nada para oferecer. E eram as crianças. É muito interessante isso, meus irmãos. Olha que ilustração. Um professor, ele sentiu a falta de um menino, muito humilde, na escola dominical que frequentava. E o menino começou a faltar 3 domingos, e ele foi com grande esforço, achou o endereço e foi buscar lá, e foi visitar o menino. Subiu um morro, um lugar muito difícil, foi perguntando, e descobriu a casa. E a hora que ele descobriu a casa do menino, ele recebeu uma pedrada. Machucado, sangrando, ele desceu o morro, fez curativo, comprou um presente para o garotinho, uma roupa, um brinquedo e voltou lá em cima. Deixou o presente e reforçou o convite. Vai para a escola dominical. E partiu. No dia seguinte, bateram na porta da casa do professor. O professor veio atender e estava lá quem? Um homem e aquele garotinho, o seu aluno, com o presente na mão que ele havia ganhado. Professor, viemos aqui devolver o presente que o senhor deixou, disse o homem para o professor. O menino não merece. Sabe quem foi que atirou aquela pedra no senhor? O professor perguntou, né? O professor perguntou para ele, né? Sabe quem foi que tirou a pedra no senhor? Foi ele.
E ele não merece o presente. A essa altura do acontecimento, o garotinho já estava chorando, né? Daí o professor perguntou-lhe para ele: mas você gostou do presente? Gostei sim, mas eu não mereço. Você não precisa do presente? Preciso sim, mas eu não mereço, dizia o garotinho. Daí o professor disse assim: mas eu dei esse presente a você não porque você merece, porque você precisa dele. Meus irmãos, você acredita que nós merecemos a salvação? Você acredita que há algum mérito nosso de ir para o céu, de ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo? Mas eu não mereço. Mas Deus fala: é porque você precisa. Você não tem mérito nenhum. Você nasceu nos delitos e pecados. Você está condenado à morte. Mas você precisa ser salvo. Nós vivemos em uma cultura do mérito. É normal. Da colheita, do plantar, do colher, do estudar e ter um bom emprego. Isso é normal. Normal. Mas não levemos isso para a salvação. Porque nós não temos nada para oferecer para Deus. Nem criança e nem adulto. Essa semana eu estava compartilhando com uma irmã da igreja. Mas por que você serve a Deus? Né? É por obrigação? É porque você teve um chamado? Também, mas não é por isso. Nós servimos a Deus por gratidão. Nós servimos a Deus por gratidão. É por gratidão que nós buscamos a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. A qualidade daquelas crianças, sabe qual era? É que elas não tinham qualidade para aquele mundo. Essas são características de uma criança que Jesus estava trazendo ali para os discípulos. Terceiro e último ponto. Criança é acessível. Só nós olharmos um pouquinho aqui, nesse mesmo tempo, Jesus, ele... Olha bem, meus irmãos. Eu estava conversando com uma irmã que estava falando, nós estávamos compartilhando, que hoje não fala, só fala sobre a bondade de Jesus, mas não fala sobre que Jesus era severo, né? Só fala do amor. No mesmo texto aqui, nós vemos as duas expressões. Diz que Jesus ficou indignado com aquela situação, irado. Diz que Jesus, essa palavra irado é que Jesus ele ficou muito ofendido com aquilo, descontente, insatisfeito com aquela cena que ele estava presenciando. Porque Deus é justo juiz. Deus sente indignação todos os dias, diz o Salmo 7, versículo 11. E Mateus, capítulo 18, versículo 6, olha o que diz Mateus, capítulo 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequenos que creem em mim, melhor que lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Deu para a gente entender aqui, né? Como que Jesus olhava para as crianças e o que é impedir as crianças de chegar até Jesus. Né? Então, esse é um aspecto. Bem, o outro é que fala de bênção, que aquelas crianças elas foram abençoadas. Né?
A mão. Você já viu pessoas que levantam a mão para orar, ou às vezes colocam a mão em cima da cabeça, né, de alguém? Por que se usa essa atitude? Porque essa atitude é um símbolo de transmissão, de estar para aquele que está recebendo, tá? Tanto bênçãos espirituais como bênção física, né? Só que Jesus, ele vai além do costume. O que diz o texto? Que Jesus pegou aquelas crianças no braço. Imagina, eu fico imaginando, e diz que ele abençoava, e quando ele usa a expressão abençoar aqui, é que ele fez isso de modo fervoroso, não superficialmente, como a gente faz de vez em quando, né? Oi, tchau, vai, né? Ele não fez desse jeito, não, ele abençoava aquelas crianças, eles pegavam, né? Porque criança é acessível, né? Imagina a festa que não foi do adulto Jesus. Nenhum adulto fazia aquilo. Não era igual hoje, que os pais, até porque há muito tempo atrás nem os pais pegavam os filhos, né? Sempre passavam para as mães, né? Hoje na nossa cultura, graças a Deus, né, os pais estão tendo mais esse contato com os filhos, né? Estou falando que todos os pais faziam, estou falando que era culturalmente isso, né? Porém, imagina num lugar que nunca ninguém fez, de repente aquele que fala que é o Deus que está cuidando das pessoas, ele começa a falar naquelas crianças. Que festa que não foi, eu fico imaginando aquelas crianças sempre ignoradas, talvez elas, até a reação, né? Você já tocou em uma criança que sempre foi rejeitada? Devia ter ficado assustado. Eu já trabalhei num orfanato, crianças que foram maltratadas, você encosta, ela sai, ela pensa que você vai bater nela. Imagina aquelas crianças de repente tocando, sabendo o que era toque, e Jesus, não, senta aqui, abraça, e Jesus fazendo aquilo, e ninguém entendendo nada daquela situação. Aquelas crianças elas eram acessíveis a Jesus. Eu permito Jesus tocar e abraçar a minha vida. Eu sou acessível a Jesus. As áreas que precisam ser trabalhadas no meu coração, que eu sei que é pecado, que eu sei que é errado, eu falo, Senhor, me abraça, me toca. Eu quero ser acessível ao Senhor. Note que Jesus, ele nunca saiu abençoando todo mundo. Deus não saiu abençoando todo mundo. Não vamos cair nessa. Está todo mundo abençoado. Deus não saiu abençoando todo mundo. Abençoado é para quem é dependente de Deus. Bênção é para quem é acessível. Bênção é para quem não tem mérito pessoal. É aí que está a bênção. Olha esse versículo do Salmo 115, versículo 13. Diz assim: Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Mas quem que Ele abençoa? Os que o temem. Beleza? Essas três características, qualidades. Agora, nós vamos entrar na conclusão do sermão. Note bem, para quem que Jesus estava falando isso. E olha a jogada. Jesus, ele estava aqui a caminho do Calvário. Estava para ser morto. Nesse contexto, se vocês olharem nos versículos anteriores, havia um conflito que os fariseus, os religiosos da época, chegaram para Jesus e começaram a questionar Jesus. Como eles faziam? Questionando, tentar pegar Jesus a respeito do divórcio. Se podia divorciar ou não, tentando pegar Jesus, né? E então, o versículo 9 e 10, ele responde para os fariseus e eles chamam os discípulos à parte para trazer alguns ensinamentos a respeito da vida cristã e a respeito de como se vive.
E nesse momento, então, surge essa situação das crianças. E então Jesus, ele aproveita essa situação das crianças para trazer um ensinamento para os discípulos, para os religiosos da época. E qual era o ensinamento? Era que Jesus não queria que os discípulos se tornassem como os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles hipócritas, aqueles religiosos, aqueles que buscavam a Deus, que faziam coisas aparentemente, mas que o coração estava longe de Deus. Eles eram artistas. E eles eram aqueles que ficavam se achando melhores que os outros, aqueles que ficavam criticando os outros, aquele que fazia tudo aquilo que era de errado, mas se mostrava o santo. E então Jesus ele está trazendo esse ensinamento. E Jesus disse, olha para essa situação das crianças, e essas crianças, e vocês discípulos, vocês precisam se desenvolver espiritualmente, porque senão vocês vão se tornar um fariseu. Vocês podem estar comigo e pensar diferente de mim, que é o que os discípulos estavam com Jesus, mas quando eles repreenderam as crianças, eles pensavam completamente de Jesus. Então são coisas diferentes. E então Jesus ele traz esse ensinamento. Ele mostra para os discípulos que só pode ingressar no reino de Deus aqueles que se reconhecem ser desamparados, aqueles que chegam até Deus sem nenhuma reivindicação. Você já viu hoje isso? Eu reivindico, eu determino, eu faço isso. Não tem nada a ver com isso. É o contrário disso. É quem chega sem isso. Isso é atitude. Somente entraram no reino aquelas crianças, foi porque foi dádiva de Deus. E a minha pergunta para nós essa noite é como nós temos procurado a Deus, como uma criança ou como um fariseu? Ponto principal do sermão. Lembram o começo? São crianças, são sinceras, são ingênuas. Às vezes nem tanto, viu? Porque a gente sabe que não, né? Às vezes não é muito bem assim. Ela já nasce com um coraçãozinho pecaminoso. Então o que Jesus estava mostrando para os discípulos e Deus está mostrando para nós. Pode colocar, Humberto. Para viver no reino de Deus, precisa ser como uma criança. Isto é, estar em crescimento espiritual. Criança precisa crescer, porque se não crescer, tem alguma coisa que está de errado. Crente precisa crescer na fé, porque senão alguma coisa está errado. É esse ensinamento que Jesus estava mostrando para os discípulos. Bem diferente, né? Do só crianças são ingênuas. Olha que interessante. Martin Luther King ele disse assim: nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. Amém, irmãos? Nós estamos em crescimento. Jesus e as crianças aqui. Que Deus guarde os nossos corações. Que a gente continue crescendo na fé, progredindo, buscando a Deus em oração, na palavra, em comunhão, sendo dependente, sendo acessível a Ele, não achando que tem mérito nenhum porque fez alguma coisa. Não. Crescimento. Amém? Vamos orar neste momento? Vamos orar. Que área da sua vida espiritual você precisa crescer? Que área da nossa vida nós precisamos crescer para nós não cairmos na cilada de ser um religioso? Qual área? Fale para Deus. Deixa Deus te tocar, te abraçar. Deixa Deus. Nós vamos cantar agora Renova-me. Peça para Deus renovar o seu coração, mudar dentro do seu coração, do meu coração, aquilo que precisa ser mudado.
Humberto pode colocar o louvor. Vamos orar em espírito de oração. Peça para Deus renovar a sua vida. Vamos nos colocar de pé. Se você quiser orar, pode orar, ou faça esse cântico em espírito de oração. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor amado, nos dê crescimento espiritual, ó Deus. Dê crescimento para o teu povo aqui, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes do Senhor, ó Pai. Nós não temos mérito nenhum na salvação, ó Deus. Trabalhe conosco, nós queremos crescer, ó Pai, espiritualmente, ó Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor pelos dízimos, ofertas, pelos alimentos, ó Pai. Nós queremos voltar para os nossos lares, Senhor, com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. A bênção do Senhor que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as consolações e o encorajamento do Santo Espírito do Senhor esteja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, ó Pai, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Jesus o abençoe, meus irmãos. Dê um abraço no irmão e na irmã. E feliz Dia das Crianças.